Olá, boa noite a todos que estão chegando agora. Nós tivemos um pequeno atraso na nossa live. Antes de começar, eu quero pedir a vocês para saber se o áudio está dando para ouvir, se o áudio está correto desse lado. Então confirmem aí nos comentários se está tudo ok, se está dando para enxergar, ouvir o áudio e tudo mais, que a gente vai começar, porque nossas lives elas duram mais ou menos 1 hora e nós temos muito conteúdo para passar aqui nessa live. Muito obrigado. Áudio ok, tá certo. Ok, estamos voltando aqui. Só antes de começar, um aviso: a nossa live não vai ficar gravada, ela não vai ficar registrada aqui no Instagram. Então, quem quiser saber cada detalhe, fique até o final, porque são vários e vários temas que eu vou citar, diferentes, porém temas diferentes que vão se conectar ao que está acontecendo em Israel e, consequentemente, com o futuro fim do mundo. Tá ok? Então, eu já organizei aqui um material bem rápido. Não sei se vai dar tempo falar tudo, porque o Instagram ele corta, dependendo de algumas palavras ou temas que eu vá falar, pode ser que a live caia. E também com relação ao tempo, algumas das nossas lives caíram mais ou menos 1 hora ou 1 hora e 10 minutos. Então vamos adiantar. Bom, primeiro que vocês estão cientes do que está acontecendo na terra de Israel. Para que você entenda o que está acontecendo, eu vou falar coisas que talvez te assuste ou até que você pense que eu estou ficando biruta, louco. Mas espere até o final, anote os versos que eu vou te dar e, anotando esses versos, você vai conferindo aí na sua Bíblia para não achar que eu estou enlouquecendo, tá ok? Vamos lá. Muitas pessoas perguntam por que é que Israel sempre está em guerra. Por que é que Israel sempre está sendo atacado? Sempre onde ele vai, em todos os cantos do mundo, tem pessoas ou povos, governos que acabam perseguindo e massacrando Israel. A resposta para você que acredita nas Escrituras é muito simples. Nós temos aqui alguns versos onde o próprio Jesus fala a respeito de que eles serão expulsos, que serão destruídos. Versos no Antigo Testamento onde Deus diz que eles serão espalhados para todos os cantos do mundo. E aí pessoas vão dizer: ah, mas eles foram para o Egito, eles foram para a Babilônia. Mas a profecia não se cumpre aí. A profecia se cumpre em 70 depois de Cristo, quando realmente eles foram lançados para todos os países do mundo. E tem profecia também aqui no Antigo Testamento que diz que um dia Deus iria reunir novamente todo esse povo dele na terra de Israel, no final dos tempos. E quando isso aconteceu? Em 1948, com a criação do Estado de Israel. Existe um verso que ele diz, o próprio Deus diz: pode uma nação nascer em um só dia? Ele faz uma pergunta. Pode uma nação nascer em um só dia? Israel foi a nação, até onde eu sei, a única nação que nasceu em um só dia de um povo que era para ter sido dizimado, destruído. Mas veja só, as profecias apontam para um povo que seria tirado da sua terra e depois trazido de volta. Só que nesse período de tempo eles seriam perseguidos. E essa perseguição, até os tempos de Jesus, ele diz o seguinte: ele diz que essa perseguição seria... Cadê? Onde é que está? Sim, aqui. Lucas capítulo 11, verso 50 e 51. Se você vê aqui, ele vai cobrar o sangue dos profetas daquela geração. Você lembra que Jesus falou: ó Israel, Jerusalém, tu que matas aqueles que te são enviados, que apedreja os profetas? Vocês lembram dessa parte? Pois é,
Aqui em Lucas, ele está falando: cobrarei o sangue dos profetas dessa geração. Então, aquela geração que foi destruída em 70 depois de Cristo estava pagando por matar os profetas do Senhor até o início dos tempos, até o Antigo Testamento. Só que aí em diante, eles não carregavam apenas essa cobrança. Eles assumiram uma cobrança que, eu não sei se eu estou julgando errado, mas eu considero uma cobrança pior do que matar os profetas de Deus. Eu considero pior. Qual é a cobrança? Eles mataram o próprio Deus. E como é que eles ficaram devendo isso? Até mesmo seus descendentes? Olha o que diz aqui Mateus. É Mateus? Isso, Mateus 27, verso 25. Quando eles estavam ali vendo Jesus ser julgado, e que Pilatos queria lavar as mãos, não queria assumir a responsabilidade pela morte de Jesus, o que é que os judeus gritaram ali na hora? Olha o que eles disseram: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eu vou repetir. Olha o que os judeus disseram na hora de julgar para a morte de Cristo. O que é que eles disseram? Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Aí eu te pergunto, por que será que eles pagaram naquela geração por matar os profetas no passado? E por que será que até hoje eles estão pagando os seus filhos, crianças, velhos, pessoas inocentes, de todos os tipos de crenças, pessoas boas, pessoas más? Por que é que Israel está pagando até hoje? Bom, entre tantas maldições que foram acumuladas, acredito que a principal e a que está em vigência no momento é justamente essa, que infelizmente está o sangue do Messias naquelas mãos, naquele lugar. E outra, Jesus chorou porque disse que Israel, tantas vezes ele quis pegar Jerusalém e juntar, fazer dele um só povo, habitar no meio deles, proteger e tudo mais. Só que eles não quiseram, eles rejeitaram e mataram todos aqueles que Deus enviou. O que é que acontece? Jesus diz em Mateus 23, verso 39: não me verás mais, até que um dia digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch hava Beshem Adonai. Entenderam? Bendito o que vem em nome do Senhor. O que é que ele quis dizer? Eu vou embora e eu só vou voltar quando vocês, Jerusalém, quando vocês, Israel, reconhecerem que eu sou o Senhor, que eu sou enviado de Deus, que eu sou o ungido, o Messias, o Salvador, o Senhor de vocês. Então, o que está acontecendo são sinais que alguns interpretam como comuns, como sinais que sempre ocorreram, mas não. Os sinais estão diferentes em quantidade, em proporção e em todos os aspectos que você possa imaginar. E não são apenas esses sinais de guerras que vocês estão vendo especificamente no relógio de Deus, que é Israel, mas vários sinais que estão acontecendo ali ao redor. E nós vamos citar alguns deles. Mas antes é preciso você entender quem é os povos que estão ao redor, quem são esses grupos terroristas, qual as ligações. Como o nosso tempo é pouco, nós vamos resumir aqui. Antes de continuar, eu quero que vocês entendam. Zacarias, capítulo 12, verso 2 e 3. Ele está dizendo aqui: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atormentar para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Aí ele vai entrar no verso 3, falando do dia final, do dia do Senhor, aquele dia. Olha o que é que ele diz. Naquele dia, ele não está se referindo a um dia apenas,
mas é um período que antecede a volta do Senhor. É um período grande. Se você estudar, você vai entender isso. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Guarde essa palavra que eu vou explicar na ONU, Organização das Nações Unidas, por que esse verso se cumpre lá. Guarde bem. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Veja, por que é que Israel está sendo uma pedra? Por que é que Israel está sendo tão pesada para o mundo? Uma curiosidade aqui para vocês. Sabiam que na ONU, na Organização das Nações Unidas, as reuniões que são feitas lá em prol da paz, em prol de acabar todas essas disputas mundiais, você sabia que Israel é responsável por ocupar 1/3 daquelas reuniões? 1/3 daquelas reuniões é só para falar de Israel. Olha, o mundo tem o quê? Tem mais de 200 países. Só um pequeno país ocupa 1/3 das reuniões da ONU, que é Israel. Você tem noção do que é isso? Vamos dizer que a ONU vai ter 3 reuniões em um dia para tratar de todos os assuntos do mundo. Uma reunião de manhã, outra à tarde e outra à noite. E nessas 3 reuniões, eles vão ter que tratar de todos os assuntos do mundo. Só uma dessas reuniões é reservada somente para Israel. Você notou o quão pesado é a nação de Israel para a resolução de problemas no mundo, porque não afeta só a área de guerra. Afeta muitas outras coisas, como principalmente a economia e a estabilidade de muitos países. Porque hoje nós vivemos num mundo muito conectado economicamente. Se um cair, o outro vai caindo. É um efeito dominó. Mas, enfim, quando o Senhor fala aqui do famoso vale de ossos secos, você sabia que está fazendo uma menção profética no futuro, se referindo ao holocausto? O vale de ossos secos é uma menção futura e profética do holocausto. Sim, aquele que eu não vou dizer o nome para a live não cair. Você sabe qual foi o povo, o partido que fez toda aquela chacina, aquele genocídio judaico. Mas vamos adiante. Essa menção mostra um vale cheio de ossos. E o Senhor pode esses ossos tornar a ter vida? Quando o povo de Deus estava ali sendo morto no holocausto, sendo sepultado, vivo, massacrado, torturado, todos aqueles ossos jogados nas valas parecia ser a destruição de um povo. Mas isso foi interrompido e a nação de Israel nasceu do nada, em um só dia, cumprindo mais uma vez essas profecias. Então, o que ele estava falando era justamente isso. A nação seria quase exterminada se não fosse detida. Aquele movimento lá. E o Senhor transformou esse vale de ossos em uma grande, poderosa e tecnologicamente formada nação. Existem algumas profecias que rondam aquela região. Hoje eu postei aí no grupo, aqui no nosso Instagram, que a Palestina ela é composta por 2 territórios, faixa de Gaza e também a Cisjordânia. Só que esse povo, eles são descendentes do que a gente conhece como Palestina Filisteia, que é a Filisteia descendente dos filisteus da Bíblia. E não é só o nome, eles são descendentes sim do povo filisteu, que era justamente aquele povo que lutava muito com Israel na época do rei Davi e na época do rei Saul também.
Esses filisteus, eles tinham um gigante chamado Golias, e foi esse mesmo gigante filisteu que Davi enfrentou. Então olha que essa guerra, essa disputa naquela região já rola há muito tempo. E pelo que a gente sabe, são até descendentes do próprio Abraão, só que não do casamento legítimo. Nós vemos aqui o objetivo do grupo Hamas, que é o grupo terrorista que hoje está atacando o sul de Israel. Por quê? Porque a área onde eles mais dominam ali é justamente a faixa de Gaza, que fica ao sul de Israel, financiado pelo Irã. Para quem não sabe, existem versos bíblicos das profecias que falam o nome dos povos que vão destruir Israel, que vão invadir Israel e trazer os seus exércitos. E aí nós conhecemos a guerra de Gog e Magog, nós conhecemos a guerra do Armagedon, e essas guerras que vão fazer Israel buscar acordos de paz. E vai entrando aqueles personagens que você já conhece e já está cansado de ouvir. O grupo Hamas, ele não quer, preste atenção, ele não quer tirar os judeus de lá. Ele quer matar esses judeus. Porque veja só, eles dizem: nós queremos a nossa terra. Eles estão aqui como intrusos. Mas olha só, se eles quisessem a terra deles, bastava eles lutarem com os judeus, expulsar eles, e eles vão ter a terra deles, que não é deles. A gente sabe disso. Só que para eles não basta expulsar os judeus. A constituição do Hamas na faixa de Gaza, a constituição deles diz que um dos propósitos deles é justamente exterminar o povo judeu dessa terra. E eu vejo jornalistas que parece que não conhecem nada dessa causa, nem sequer consideram o Hamas como grupo terrorista, mas como grupo de resistência revolucionário que quer lutar pelos seus direitos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque quando você quer lutar por seu território, você respeita as leis de guerra. E eles não estão respeitando as leis de guerra. Eles estão matando crianças indefesas, famílias inteiras que não têm nada a ver com esse tema. Eles estão se escondendo em hospitais, porque sabem que Israel não tem coragem de atirar, de jogar mísseis em hospitais com pessoas doentes, velhas, indefesas, crianças. Olha o tamanho da covardia deles. Eles usam pessoas como escudo humano, sequestram para todo ataque que houver. Esses prisioneiros de guerra que eram para ser bem tratados estão sendo mortos a todo ataque, toda ofensiva que Israel lança contra a faixa de Gaza. Eles podem atacar Israel, mas não aceitam quando Israel revida. Perceberam o tamanho da injustiça? E aí nós vemos aqui, onde está aqui, o objetivo deles é a guerra santa, que eles chamam de santa, né? A jihad, o terrorismo. E um pedacinho do lema deles diz: a jihad é o nosso caminho, e morrer pela causa de Alá é nossa maior esperança. Vejam só o que é que diz no próprio lema deles. A própria constituição deles diz que Israel deve ser um povo a ser exterminado. E o Hamas, para quem não conhece nada de islamismo, eu tenho alguns vídeos de islamismo aqui no YouTube, não existe essa que os sunitas são bonzinhos e os xiitas são os radicais. Não existe essa. Essas divisões de sunita e xiita não são nada. Não querem dizer nada se o povo é radical ou não. Quer uma prova? Você quer uma prova disso? Dizem que os grupos sunitas são aqueles moderados, aqueles pacíficos. Só que vários grupos terroristas, dos mais terroristas que existem, inclusive
o Hamas. Ele é um grupo sunita. O Hamas é um grupo sunita, que teoricamente dizem aqueles que não conhecem, que não estudam, que é um grupo moderado. E nós estamos vendo a moderação deles na terra de Israel, nos dias de hoje. Veja só o significado: é ardor, calor, zelo, entusiasmo. Então isso aqui já mostra, né? O objetivo deles não é criar o país, é matar os judeus, é fazer a jihad, fazer a guerra santa. Conseguir fazer o terrorismo é o trabalho deles. Se não tiver mais ninguém para perseguir, para matar, eles perdem os patrocínios que eles recebem, especialmente e declaradamente do povo iraniano, do governo do Irã. E o engraçado é que um dos países, um dos povos nas profecias que vão vir para destruir Israel, pelo que a gente vê aqui, é a Pérsia. Mas hoje não existe mais o país persa. O que existe naquela região é justamente o Irã. E querendo ou não, o Irã ameaça Israel, está com um projeto nuclear em desenvolvimento, financia os grupos terroristas e países ao redor para invadir e destruir Israel, cometer atentados terroristas isolados, ou então atentados em massa, que são esses que você está vendo, como muitos outros. Eu tenho aqui citando alguns povos. A Síria está sendo Iraque e Síria. A Pérsia está sendo o Irã. Hoje, o Irã ele é considerado, se não um dos maiores, mas o maior inimigo que Israel tem. Eu acredito no seguinte, como tem alguém perguntando aí, eu acredito que Israel não será toda destruída. Ela vai ser muito destruída. Vai ser uma desertificação, mas não toda. Só que tem um problema. Será que isso vai começar agora? Na minha opinião, eu acredito que não. Tem muitos episódios que ainda vão acontecer em Israel antes que haja essa destruição em massa, dessa invasão de exércitos que prioritariamente vão vir pelo norte. E tem os versos bíblicos aqui que fala que a destruição de Israel vem pelo norte. O povo cita, ou sítios, que são citados pelo historiador Flávio Josefo. Esse povo, se você for olhar na região do mapa e posteriormente as regiões daqueles povos, nós temos aí a terra de Magog. Então, quando você vê na Bíblia o nome Citas, ou então Sítios, é o mesmo povo. E eles estão sendo referência do povo de Magog. Quem é Magog? Magog não é uma pessoa, é um local, tá certo? E Gog é o governante de Magog. Então, uma pessoa, Gog. Um território, Magog. Onde é esse território? É mais ao sul da região russa toda. Então, os citas são o povo de Magog, quando você vê nas escrituras. Estão perguntando aqui, mas ela será destruída antes ou após do anticristo? Eu acredito que será uma destruição progressiva. Vão haver guerras, vão haver destruições, vai ser reconstruído e depois vai haver mais guerras. Vai haver um espaço ali de paz temporária, uma falsa paz, onde vai cessar fogo. Mas muitos estão perguntando se essa vai ser a guerra pontapé, a guerra inicial, para começar, talvez, a própria guerra futura de Gog e Magog,
que na verdade é uma só. E aí outros perguntam, será que a guerra do Armagedon é a mesma de Gog e Magog? Eu acredito que não. Eu acredito que uma vai ser a guerra geradora, que vai fazer com que o povo clame um Salvador, clame um Messias, um falso Messias, clame por paz, por segurança, e vai haver um período até que essa segunda guerra venha. E aí sim, essa segunda guerra vai ser o prenúncio da volta de Cristo. Porque é aí que Israel está cercada, é aí que os inimigos de Deus estão tomando toda aquela terra, Israel está perdendo, e pelas profecias bíblicas, inclusive de Apocalipse, o próprio Deus é que vai salvar Israel desse dia de destruição. As forças da natureza vão ser convocadas por Deus para que sejam contra esse próprio povo. Vai destruir eles. E somente aí depois eles vão entender quem é o verdadeiro Messias. Quando eles reconhecerem, vai aparecer no céu um sinal do Filho do Homem, e assim como vocês o viram subir, ele irá descer. Onde foi que ele subiu? Ele subiu no Monte das Oliveiras, em frente à porta dourada do templo. E quando nós vemos as profecias, eu acho que é Malaquias, eu não estou lembrado onde é, eu acho que eu não anotei, mas diz que naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras. Naquele dia. Sempre que disser aquele dia, ou naquele dia, ou último dia, está se referindo a um dia apenas. Esse dia é o dia do Senhor. E aí nós vemos aqui algumas outras passagens. Você vai ver que Israel será expulso do seu território, lá em Amós 9, 15. Eles serão espalhados pelo mundo. Isso já no livro de Levítico, já está dizendo, Levítico 26, verso 33, 36 e 37. Serão ajuntados de todo o mundo. Depois eles serão reunidos, que foi o que aconteceu em 1948 e ainda hoje está acontecendo, que a gente conhece como sionismo. Esse pessoal todo judaico está voltando para a terra de Israel. O próprio governo está bancando o retorno deles. Isso é profecia. Eles vão ser juntados na terra de Israel. Agora vem a peça-chave. Agora vem a cereja do bolo desse tema aqui. Por que é que Israel está chamando de volta os judeus para se reunir naquele pedaço de chão? Por que é que o povo judeu está voltando para Israel em massa de todos os cantos do mundo? Por que é que os judeus estão voltando? Pelas Escrituras, as profecias dizem que é o próprio Deus que está reunindo eles de volta naquela terra. Cadê? Isso. Ezequiel 20, do 33 ao 38. O próprio Deus está juntando o povo judeu na terra de Israel, no final dos tempos, para quê? Diz lá que é para o juízo de Deus, para serem provados, para serem testados e para serem punidos por várias coisas que foram feitas. Então eles serão provados, serão testados, serão submetidos ao juízo de Deus. O próprio Deus está levando eles de volta para Israel. O próprio Deus deu vida à nação de Israel. E o próprio Deus vai julgar, vai pô-los à prova, pô-los em juízo naquele solo por várias razões. E algumas delas eu já disse aqui na live. A destruição em Ezequiel 38, você pode ver, vem do norte. Em Ezequiel 39, nós vemos que o anticristo ele já vem com uma característica de um dos cavalos do Apocalipse. Eu vou até abrir aqui para ver se eu consigo ler para vocês um pedacinho
dessa dica que ele está dando para você saber quem é esse anticristo. Qual é a característica que só ele tem e que ele é citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vocês lembram que tem um cavalo do Apocalipse, que é o primeiro, e ele está vindo com um arco na mão, porém ele não tem flechas. Ele primeiro aparece só com arco. As flechas não aparecem. Isso significa que alguém que tem armas, mas vem em paz. Porém é uma falsa paz, porque as flechas dele estão escondidas. Olha o que é que diz aqui. Ezequiel 39, verso 3. Ele vai dizer aqui a respeito de um personagem, de um homem, né? E ele diz: tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Observe. Tem alguém aqui na guerra de Gog e Magog que está vindo contra Israel naquele dia, no final dos tempos. E esse ser, ele segura um arco na mão. Vá lá em Apocalipse e veja quem é o primeiro cavaleiro. Ele aparece com um arco, mas sem flechas. Só que se você perceber, aparece outros cavalos depois dele. Eu vou dar a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu estudei até hoje, parece ser o mais perto daquilo que a gente conhece como verdade. Então, quem são esses outros cavalos? Tem o cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, que dizem que não é amarelo, é verde, esverdeado, como se fosse um verde de putrefação. Tem aquele cavalo vermelho. Na minha opinião, esses cavalos são uma pessoa só. Não são 4 indivíduos diferentes. Na minha opinião, esses cavalos são a representação de uma pessoa só. Essa pessoa, ao longo dos tempos, vai trocando de roupa, vai trocando de trabalho. E à medida que ele vai evoluindo, né, ele vai piorando. Primeiro ele vai chegar branco. E branco representando paz, sem levantar armas. Isso parece com quem para vocês? Com o anticristo? Pois é, só que depois esse cavalo já aparece de uma outra cor. Se eu não me engano, vermelha. Não é isso? Representa o quê? A guerra. E a guerra vai trazer depois, por consequência, um segundo cavalo do Apocalipse. Seria o preto, esse cavalo da fome, da injustiça. Esse cavalo é consequência do anterior, da guerra. E depois vem esse amarelo, que na verdade a tradução é esverdeado, cor da morte, cor de putrefação. E esse cavalo, por consequência, veio paz, guerra, fome e, por último, consequência de tudo isso, a morte. Seria esses 4 cavaleiros um cavaleiro só, que vem com 4 caras e que vai mudando ao longo dos tempos? Porque primeiro o anticristo chega com paz. Depois ele rompe os acordos de paz e faz guerra. Consequentemente, com essas guerras e perseguições, vai haver fome por falta de distribuição de alimento. E depois, sem alimento, vem a morte. Deu para perceber que basta um ser para causar tudo isso. E os cavalos ali são representativos, são simbólicos. Uma pessoa que vai fazer todo esse trabalho maligno. Algumas pessoas perguntaram aqui sobre os sinais. Nós temos sinais nos céus que muitas pessoas ignoram. E não vamos ler horóscopo. Não acreditamos em ler as estrelas. Não acreditamos em
cartomantes, videntes, adivinhos, não acreditamos nisso. Porém, se você ver, Deus criou, lá em Gênesis vai dizer que Deus criou os astros para sinais e para tempos determinados. Sinais e tempos determinados. Então pode-se dizer que esses astros eles vão mostrar sinais para a Terra, sinais para o homem. E quem é que vai mandar esses sinais? Só é possível mandar sinal àqueles que podem mexer com eles, que é o próprio Deus. Então eu acredito que o Sol e a Lua estão sinalizando coisas ao homem. Para quem não sabe, biblicamente, o Sol é sinal para os gentios, ou seja, para o mundo todo. E a Lua é sinal para os judeus. Eu vou explicar. Já prestaram atenção que quando Cristo estava na cruz, padecendo para morrer, e morreu, o sol escureceu e se tornou em trevas. Só que o eclipse solar é o que? 3 minutos? A Bíblia diz que, traduzindo para a nossa língua, o sol escureceu por 3 horas. Então, alguém está mexendo nos astros e fazendo a coisa acontecer. Era um sinal para os gentios, para o mundo todo. O mundo ali estava escurecendo, como um aviso para o planeta, para toda a população mundial, dizendo: a Terra está em escuridão, o seu Salvador morreu, foi assassinado. Se vocês prestarem atenção, ao longo da história, nós temos a chamada lua de sangue. Toda vez que essa lua de sangue aparece, está vindo catástrofe e guerra para o povo judeu, não importa onde ele esteja. Muitos anos atrás, acho que 2017, 2018, aconteceu uma lua de sangue. E eu dizia, vai ter guerra em Israel. 2 meses depois, guerra. Foi para os livros de história. Recentemente, vocês viram que a lua estava ficando grande. Chegou até a ficar azul. A lua, recentemente, ao menos onde eu moro, ela está nascendo muito grande e um laranja escuro, quase que vermelho. E não é uma vez, como aparece na lua de sangue. São vários e vários dias consecutivos. Ela aparece no horizonte muito grande e bem alaranjada, quase que avermelhada. O que será isso? E eu dizia, fiquem atentos porque Israel vai ser atacado brutalmente. Isso há uns 2, 3 meses atrás. O que é que estamos vivendo hoje? Simplesmente uma guerra em Israel. Veja só, não é um ataque, não é um exercício militar, não é um ataquezinho terrorista. O país declarou guerra. Vocês têm noção do que é isso? Quando que Israel não teve guerra? Está tendo agora. Mas enfim, nós vamos discutir isso num vídeo que eu vou fazer. Tem vídeo no YouTube onde eu já falo sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo mais específico. Tem uma pessoa perguntando aí: vamos ser arrebatados antes do anticristo? Ana Caroline, né? Bom, nós não vamos ser arrebatados nem antes do anticristo e nem antes da tribulação. E o próprio apóstolo Paulo e até mesmo Jesus deixa isso declarado. Quando Paulo está dizendo em uma das suas cartas, não sei se é Timóteo, 2 Timóteo ou Tessalonicenses, eu acho que é uma dessas. Ele vai dizer lá que não vos engane, porque nosso encontro com Cristo nos ares não acontecerá sem que primeiro se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é que ele quis dizer? Nosso encontro com Jesus nos ares não vai acontecer sem que primeiro se revele o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado. Está respondido a pergunta? E outra, Jesus diz em Mateus 24, verso 29 ao 31,
que somente depois das tribulações daqueles dias é que ele mandará seus anjos juntar os seus escolhidos. O apóstolo Paulo diz que nós seremos arrebatados ao som da última trombeta. Guarde isso que eu estou dizendo. Nós só seremos arrebatados, segundo o apóstolo Paulo, ao som da última trombeta. Bom, se é última, é porque tem algumas antes dela. Senão seria só uma trombeta apenas. Ao som da trombeta. Não, ele disse ao som da última trombeta. Se é última, tem algumas antes dela. Quantas são? A Bíblia responde. No livro de Apocalipse diz que são 7 trombetas. Então nós vamos ser arrebatados na 7ª trombeta, que é a última. E o que é que essas 7 trombetas simbolizam? Toda a tribulação onde a terra vai passar. E a última marca o retorno de Cristo, a destruição do diabo e seus anjos e o julgamento desse mundo. Paulo diz, nós vamos ser levados ao encontro com o Senhor nos ares ao soar da última trombeta. E a última trombeta é a 7ª trombeta de Apocalipse. Está respondida a pergunta. Jesus e Paulo e Apocalipse responderam a mesma coisa. E aí eu fico pensando, os homens de Deus do passado, os reis, os profetas, os servos de Deus, os apóstolos, a igreja, todos eles foram martirizados, mortos, torturados, humilhados. Por que é que você acha que essa geração, que é a geração mais imoral que existe, que essa geração, que essa igreja, a igreja mais fria que existe, mais fraca que existe, por que é que você acha que essa igreja não vai passar pela tribulação? Ela é melhor do que os outros do passado? Será que essa igreja é melhor do que a igreja primitiva? É melhor do que os apóstolos? Será que essa igreja é melhor do que os profetas do passado? Que a própria Bíblia diz que eram homens que a terra não era digno de tê-los. A terra não era digna de tê-los aqui, pisando no nosso solo. Tanto que alguns foram levados logo pelo Senhor. Desde Enoque. E aí por que é que você acha que nós vamos ser tirados dessa terra para ser livres de uma tribulação? O próprio livro de Apocalipse, Daniel cita que o anticristo vai perseguir os santos de Deus e vai vencê-los. Então eu sinto muito se lhe ensinaram errado, mas não é bem por aí que vai acontecer. Eu tenho vídeos no canal que falam sobre isso. Bom, tem algumas pessoas aqui falando do eclipse solar que vai acontecer dia 14. E interessante, né? O eclipse solar vai acontecer e Israel está em guerra. Será que, como o sol é sinal para os gentios, será um aviso para o mundo todo que o mundo todo está em perigo? Porque a lua nós já ficamos sabendo, né? Está vindo sangue para Israel. Está vindo guerra para Israel. E veio, aconteceu. Está aí. Já me chamaram de louco. Mas hoje está todo mundo quietinho. Ninguém chama mais. Depois que se cumpriu, sou nenhum profeta não, mas é o que Jesus disse. Analise as escrituras, vejam os sinais e vocês vão saber a minha vinda. Vocês não vão ser enganados. Porque vocês estão enxergando, vocês não estão em trevas. É muito simples. Então esse eclipse aí não é só mais um efeito bonito da natureza. Eu acredito sim, que é um sinal de Deus, um sinal dos céus, para alertar o homem de alguma coisa. Alguma coisa, talvez a nível mundial. O que é? Não sei. Vamos procurar, né? Vamos ficar atentos aí. Vamos vigiar. Vamos ficar de olho. Não sei bem o que é. Mas coisa grande vem aí. Pode escrever o que eu digo. Tem algumas pessoas comentando aqui. Sim, essa parte aí do dragão eu já citei.
Já falei até em outros vídeos, em outras lives aqui várias vezes. Lembrando que essa live não vai ficar salva. Estou olhando aqui. Certo. Já já eu vou abrir para perguntas. E o tema é muito longo. Eu vou responder algumas perguntas que já me mandaram aqui. Por enquanto, depois nós vamos dar prosseguimento. E pelo que eu estou vendo, é tanto conteúdo que isso vai ficar acabando para uma segunda live até o final da semana. Mas vamos continuar porque é muito conteúdo. Tem uma pessoa perguntando aqui, o Imam Mahdi do Islã. Bom, é possível. É possível. Nós temos aí o país carro-chefe do Islã, o país, vamos dizer assim, mais sagrado, que possui as duas cidades mais sagradas para o Islã, não é Israel. Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada. O país que possui essas cidades é nada mais, nada menos do que a Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita, ela possui Meca e Medina. Eles acreditam que vai vir um Salvador, que eles chamam de Imam Mahdi. O Imam é uma espécie de líder, e esse Mahdi é justamente essa pessoa que vai aparecer para ocupar esse cargo. Seria possível que esse Salvador, falso Salvador, seja o Messias que os judeus esperam, que o povo palestino espera? Seria ele o anticristo que o cristianismo espera? Eu não descartaria essa possibilidade. É tanto que eu tenho alguns vídeos que eu coloquei aqui no canal. E depois eu farei mais comentários. Aqui está dando uma sugestão de fazer um post ou vídeo citando capítulos ou versículos que citam profecias escatológicas que às vezes passam despercebido. Se eu for fazer isso aí, vai ter post até o final do ano, tranquilamente. Bom, vamos continuar aqui. Como eu estava dizendo e mostrei aqui, o primeiro cavaleiro do Apocalipse carrega um arco. E nós vimos que esse homem que ataca Israel, que está no Antigo Testamento, ele possui um arco também na sua mão. Agora nós vamos citar aqui algo parecido. Vocês lembram que eu falei do povo Cita, que são o mesmo povo de Magog? Pois é. E esse daí, mais para cima, nós temos Rus, que é a Rússia. Traduzindo, nós temos Skolotoi. Olha o nome, Skolotoi, que significa atirador, arqueiro. Isso está em língua iraniana. Olhe só a ligação que já está sendo feita. Atirador e arqueiro. Será esse o símbolo do cavalo, primeiro cavalo do Apocalipse? Será esse o símbolo dessa profecia de Ezequiel que fala desse cavaleiro? Deixa eu abrir aqui. Ezequiel 39:3, que fala desse cavaleiro que está com um arco na sua mão esquerda. Será ele, esse povo Cita, que é Magog, que é Rus, que é Rússia, Skolotoi, que significa atirador ou arqueiro? Será ele? Bom, tá tudo conectado, não dá para negar. Não dá para simplesmente jogar fora, ignorar. E nós sabemos que esse nome feito em língua iraniana, nós sabemos que o Irã é o inimigo mais mortal que Israel tem. Até quando eles não podem atacar, eles fazem financiamento de outros grupos, de outros países que possam atacar Israel. E o interessante é que todas essas profecias estão se cumprindo em uma ordem cronológica, em sequência do jeito que foi escrito nas Escrituras Sagradas.
Primeiro espalha, depois persegue, depois ajunta, depois Gog e Magog e por aí vai. As características do Armagedon é que provavelmente o ponto final, o ponto principal, a cereja do bolo, vai ser consumado em Jerusalém. Percebam que a faixa de Gaza está atacando o sul de Israel, mas também estão atacando Jerusalém. Veja o quão importante é, não importa a distância. E aqui nós temos a profecia em Zacarias 12, falando que Israel iria se arrepender no futuro da sua incredulidade, dos seus caminhos errados. E também fala que esses exércitos que estarão cercando a cidade seriam derrotados. Em Zacarias 14, no verso 3, 12 e 15. Eu estou citando os versos aí. Se você tiver pegado uma caneta, é muito bom. Estou citando vários versos ao longo da live. E onde eu estava? Sim, aqui mesmo. Olha só. Não é só esses sinais que estão acontecendo. Eu li uma matéria científica que diz na CNN Brasil, citando, obviamente, pesquisadores de fora. E o título dessa matéria, um dos títulos, porque tem vários títulos nela, diz assim: a Terra está com pressa. E esse título se refere ao quê? Os dias na Terra, eles são condicionados à velocidade que a Terra dá uma volta para passar na frente do Sol. Não é isso? Só que essa rotação da Terra está ficando cada vez mais rápida. Eu vou ler aqui um pequeno trecho da matéria. Nos últimos anos, a Terra tem acelerado. Em 2020, atingiu os 28 dias mais curtos desde 1960, quando começou-se a medir, a fazer as medições. Agora, em 2022, acelerou. Por que é que você acha que a Terra está rodando mais rápido? Por que é que você acha que os dias estão encurtando? Que provavelmente vai haver, a gente sabe que de 4 em 4 anos nós temos um ano bissexto. Por que é que você acha que os cientistas estão dizendo que logo logo vai ter que haver um segundo ano bissexto? Porque a Terra está rodando mais rápido, os dias estão ficando mais curtos, estão ficando menores, o tempo está passando bem mais rápido. Eu só lembro de uma profecia que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por isso aqueles dias vão ser abreviados, por causa dos escolhidos. Eu acredito que a volta de Cristo está sendo abreviada, antecipada. E a própria ciência está dizendo aqui, sem saber o porquê, a Terra está rodando mais rápido. Os dias estão encurtando. O tempo está passando mais rápido. Eu acho que até para quem não conhece isso, está percebendo sensorialmente que os dias estão passando cada vez mais rápido. Que o tempo está voando. Principalmente nos nossos dias. E isso se deve à distância que a Terra está ficando da Lua. A cada ano, a distância da Lua, a Lua vai se afastando da Terra. E o que nós vamos ver vai ser um eclipse, dia 14, não é isso? Dia 14, vai haver esse eclipse com um anel de fogo. Veja bem, os astros foram criados por Deus. Ele não criou à toa. E ele disse
lá no Gênesis, que os astros foram criados para sinais e para tempos determinados. Os tempos determinados nós sabemos, que são as estações, que são todas essas coisas que mantêm a Terra em ordem. Mas e os sinais? Para que são? Só ele pode mandar sinal, porque só ele domina os astros. Será que você está ignorando os sinais dos céus? Porque ele está mandando. E talvez você não esteja enxergando. Alguém comentou, estamos terminando os 600 anos. 6.000 anos. Né? Corrigiu aí, 6.000 anos. Curiosamente, pelo calendário judeu, está longe de terminar os 6.000 anos. Falta mais de 200 anos. Só que eu tenho um estudo aqui que eu já prometi que ia fazer um vídeo e não fiz. Aqui, ó. Um pequeno estudo aqui. Que vai causar uma polêmica entre muitos. Alguns não vão acreditar no que tem aqui. Mas dessa semana para outra, eu vou fazer esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo e vou tentar explicar o melhor possível. O que eu não quero é pessoas aí xingando, falando besteira. E como eu estou vendo aí, a astrologia não é bíblico, né? A astrologia não é bíblico. Porque a astrologia que a gente conhece hoje é toda essa basear a vida nos astros, adivinhar futuro. Então a astrologia é isso. É tentar se guiar pelas estrelas. Usar isso como fonte de norte, de poder. E nós sabemos que o cristão não vive de estrela. O cristão vive pela fé. O cristão vive pelo ensinamento da palavra de Deus, não por astros. O que nós temos são pequenas exceções e simples exceções, como o Sol e a Lua. Estão se comportando de maneira estranha? Então o Senhor está querendo dizer alguma coisa. O que é? Só o que sabemos por enquanto é isso. Sol, sinal para o mundo, os gentios. Lua, sinal para os judeus. E cá entre nós, parece que nenhum sinal é bom. Todas as vezes que isso aconteceu, a nação de Israel pagou muito caro. E pelo que eu entendo, vai pagar bem mais ainda. Vamos ver. Pronto. O anticristo. Algumas pessoas perguntaram, o anticristo já está na Terra? Se for para mim apostar, se for para mim colocar à prova, se for para mim chutar aqui, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, eu acredito sim que ele está na Terra. E eu não colocaria muitos anos até que ele assuma algum posto. Respondendo mais outra pergunta. Vivemos nos últimos dias? Sim, vivemos nos últimos dias. Como eu já disse aqui, já insinuei várias coisas, já deu para perceber. Essa parte de Israel é justamente a ira de Deus. Já responde outra pergunta. Quem é Gog e Magog? Também já respondi. Gog é um governante de Magog, que é uma terra. E provavelmente vai ser esse personagem de Ezequiel que usa um marco. Israel é o relógio de Deus? Bom, por mais que o seu povo não tenha aceitado, mas Deus não quebra suas promessas. Deus diz que esse povo um dia vai reconhecer ele e que Deus não abandonaria esse povo. Foi Deus que puniu eles, que permitiu o holocausto, e foi Deus que os tirou de lá. Foi Deus que os colocou na terra de Israel, e foi Deus que permitiu que essas provações e guerras estejam acontecendo com eles. E é o mesmo Deus que vai livrar eles da destruição total.
Por que isso está acontecendo? Todas as vezes que perguntam, a resposta de Deus é a mesma. Porque é necessário que isso aconteça. Mas enfim, né? O que não foi escrito nas Escrituras não é da nossa conta. Há coisas que pertencem somente a Deus. Os planos, a arquitetura é dele. Sim, o sol e a lua são juízos de Deus. Aqui estão falando que no Paraná está tendo tornados. E podem se acostumar porque até no Brasil chegou ondas fortes de terremoto vindas do lado do Chile. Então, o Brasil vai passar por todos esses fenômenos naturais. Inclusive, estão prevendo aí a possibilidade de haver um tsunami que venha a atingir o Rio de Janeiro em especial. Então, fiquem atentos, porque tudo é possível a qualquer hora. Quando é que a gente ia imaginar que ia aparecer uma pandemia? A primeira vez que isso acontece em todo o mundo e causando um grande alarde, pânico, falta de movimentação na economia, pessoas se trancando, cidades inteiras parando, gerando uma pequena onda de caos. Porém, isso talvez seja sim o prenúncio de alguma coisa bem maior que está para acontecer. Então, vejamos, aqui nós estávamos falando sobre os povos e sobre as profecias. O que nós temos a dizer em resumo, antes que essa live se encerre, porque logo logo o Instagram vai cortar, é que existem 4 anjos, 4 ventos citados, acredito que em Apocalipse 7, e que eles estão segurando nesses 4 cantos da terra os ventos. O que é que significa vento na linguagem profética? Significa guerras. Então eles estão segurando as guerras até que o último escolhido seja selado. Quando o último escolhido for selado, as guerras serão soltas. E, por lógica, isso significa claramente que depois que as guerras finais, veja só, não essas atuais, mas as guerras finais, a última guerra que esse mundo vai ver. Essa, quando for liberada, significa que não vai haver mais porta de graça para ninguém. Se você conhece um pouco do que eu estou falando, das escrituras, do que é graça, você já entendeu. Tem algumas pessoas falando aqui. A Grande Babilônia pode ser Meca, na Arábia Saudita? Não. Eu acredito que a Grande Babilônia não é um lugar apenas, mas todo o sistema. Todos os reinos do mundo que fazem parte do governo do maligno e que vão a favor dessa tribulação faz parte dessa grande Babilônia. Porque não é Babilônia, é uma grande Babilônia. É mais abrangente. O Paraná tá difícil aí. O anticristo, na minha opinião, é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Bom, não parece. Pelas descrições bíblicas, não parece. Não aparenta ser. Tem candidatos aí muito mais parecidos, muito mais influentes, ricos e engajados nessas profecias, nessas guerras que estão se sucedendo em Israel. Então eu não colocaria ele como um possível candidato tão facilmente. Mais alguém tem alguma pergunta? Já está dando a hora de encerrar a live. Como eu disse, eu vou colocar um estudo aqui. Esse estudo eu vou colocar em um vídeo futuro. Essa live não vai ficar salva, eu vou avisando. E eu vou colocar alguns mapas para explicar o que está acontecendo
quem são esses povos, de onde eles vão vir, o que eles vão fazer, onde as profecias estão citando eles e muito mais. Porém, o que eu vou mostrar principalmente, primordialmente, são cálculos que vão envolver 3 datas. E essas 3 datas vão partir de pontos diferentes da história da humanidade. Só que todas vão parar em um ano apenas. Em um ano final. Em uma data limite. E depois disso estamos à mercê do que vier. E aí não sabemos. Mas saberemos quando vier os sinais. Estão perguntando qual a influência papal para o anticristo e quem é o falso profeta. Existe a ideia de que o anticristo e o falso profeta possa ser a mesma pessoa. Pode ser que o Papa seja o anticristo? Pode ser. Até mesmo teólogos e santos historiadores da Igreja Católica acreditam que o último Papa será o anticristo. Eles mesmos dizem isso. Pode ser que ele seja o falso profeta? Pode ser. Pode ser. Pode ser que esses 2 personagens sejam um. É como eu disse, vamos estudar, ficar vigiando, porque existem profecias que só vamos saber quando elas começarem a acontecer. Algumas vamos saber bem antes, mas existem aquelas que nós vamos saber só quando elas se cumprirem. Os selamentos estão acontecendo agora. Sim, estão acontecendo agora e sempre aconteceram. Deus escolhe os seus desde o início do mundo. Mas vai chegar um tempo que seria até improvável dizer outra coisa, mas vai chegar um tempo que a graça vai acabar. Vai encerrar, porque a partir desse momento Deus vai exercer o seu juízo. E nessa guerra final, acredito eu que vai ser o momento em que vamos sair e que Deus vai dar o martelo final nessa terra. Tem muita coisa para falar, mas nós vamos encerrar logo aqui. Tem até algumas perguntas. Essas perguntas que vocês estão se referindo aqui ao povo islâmico, à Arábia Saudita, aos árabes, aos muçulmanos, aos islâmicos em si, vocês podem ir lá no meu canal do YouTube. Eu acho que vai ter uns 6 vídeos grandes falando sobre isso. Algumas opiniões que pode ser ou pode não ser, mas que faz muito sentido e ligação, faz. Tem uma pessoa perguntando, Dayana Mira, cite as primeiras referências sobre a igreja passar pela tribulação, por favor. Mateus 24, do verso 29 ao 31. Aí você vai ver Jesus dizendo que só vai vir buscar os seus escolhidos depois da tribulação. Só depois que ele vai vir buscar. Nós temos aqui alguns versos. Deixa eu ver se eu encontro. Vai ser no livro de Tem no livro de Timóteo. Bom, eu não vou achar agora, mas Paulo vai falar que nosso encontro com o Senhor nos ares não vai acontecer sem que antes venha o filho da perdição. Você vai encontrar em Timóteo e em Tessalonicenses. Acho que 2 Tessalonicenses. É só pesquisar aí no Google. Eu não vou ter agora como pesquisar aqui. Mas faz o seguinte. Se você quer todos esses versos, coloca aí o seu pedido nas mensagens do Instagram,
que eu vou organizar todos os versos e mandar para você. Faz o pedido aí no privado, aí no próprio Instagram. Mais algumas pessoas aqui colocando. Eu não posso afirmar com certeza quem é o anticristo, mas eu posso afirmar que ele provavelmente já está por aqui e que tem algumas figuras que são bons candidatos. Estamos de olho. Ana Lopes está perguntando qual o seu canal do YouTube. O canal é o mesmo nome aqui do Instagram. É o Fatos Curiosos da Bíblia. Se você ainda não segue o nosso YouTube, vai lá. Fatos Curiosos da Bíblia. Pronto, tá certo. Então, nós vamos encerrar essa live agora. Ficou muitas perguntas, muitas dúvidas ainda. Algumas pessoas querendo versos bíblicos, querendo citações e por aí vai. Mas nós vamos deixar isso para uma outra live. E também nós vamos fazer uma live só de tirar dúvidas sobre esses temas. Até porque tem muita coisa acontecendo e eu vou acompanhar e vou me inteirar do que realmente está acontecendo. Eu vou trazer mais notícias, vou trazer mais encaixes e profecias para que vocês tomem ciência de que período nós estamos e o que pode vir pela frente. Tá certo? Então, eu queria agradecer aqui a todos vocês que participaram dessa live. Não deixem de nos acompanhar no YouTube, no Instagram. Compartilhem, que é para o nosso canal crescer, porque o YouTube está tendo muita pouca visualização. Se todos vocês aqui do Instagram forem lá e ajudarem a curtir, a publicar as coisas, a assistir os vídeos, vai aumentar o nosso engajamento e assim nós vamos ter mais possibilidade e futuramente, se Deus quiser, até algum fundo para nos financiar, comprar materiais de gravação melhor, livros, coisas que nos ajudam a pesquisar e a gravar melhor para vocês. Então, ajudem a divulgar, tá certo? A mulher vestida de escarlate é a igreja ou o anticristo. Aí está se referindo justamente à igreja. A mulher sempre representa um povo. Se é a mulher virgem, é a igreja de Cristo. Se é a mulher meretriz, aí já é uma igreja que se desviou de Cristo e que hoje pertence ao diabo. Tá certo? Então, vamos encerrar essa live aqui. Não se esqueçam do que eu disse, né? Vão para o nosso YouTube, curtam tudo, assistam os vídeos para nos ajudar. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.